Nesse caso, por que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela não poderia ser universal, apesar de muitas pessoas acharem que ela é? A língua brasileira de sinais, ela surgiu no Brasil para a comunicação das pessoas surdas no Brasil. Antes de ela se chamar Libras, língua brasileira de sinais, ela era chamada, o nome era mais ou menos isso aqui que eu vou falar agora. Linguagem, linguagem dos surdos dos centros urbanos brasileiros. Era um negócio grande assim, era mais ou menos isso. Mas nele com certeza tinha lá, dos centros urbanos brasileiros. A maioria das pessoas nem faz ideia de que teve uma época em que se chamava um nome esquisito assim. Mas era linguagem. Algumas pessoas passaram a chamar de linguagem dos mudos, linguagem dos surdos, linguagem do surdo-mudo, e por aí vai. E até hoje os jornais, por não acreditarem, por não reconhecerem a língua de sinais, chamam ela de linguagem. Eles colocam um nível abaixo. Mas aí tem um detalhe. Por que era chamada de centros urbanos brasileiros? Porque os surdos das capitais ou das regiões metropolitanas, né, cidades grandes, eles tinham mais oportunidade de estudo. Então, dessa oportunidade de estudo, eles tinham contato com outros surdos que já sinalizavam nessa língua. E aí, depois dessas interações, eles foram ampliando. Porém, acontece um fenômeno muito engraçado e interessante na Libras. Qual é esse fenômeno? Mesmo pessoas surdas lá do interior, e que às vezes não têm contato direto com pessoas de cidades grandes, mas que tiveram contato uma vez, ou entre eles, tem mais surdos ali, mais surdos em convivência ali. De alguma forma, eles começam a usar os mesmos princípios linguísticos da Libras. Olha que interessante. Já aconteceu, por exemplo, de eu e Raquel, a gente é de Minas Gerais, a gente estava em Salvador, a gente viajou de avião, não, a gente foi de carro lá para o Ceará, indo pelo litoral, foi uma viagem fantástica. Aí a gente chegou lá no Ceará, na casa dos amigos nossos, em Fortaleza e tal, e eles falaram assim, olha, a gente está indo para Jericoacoara, mas vamos passar primeiro numa outra cidade. Eu não lembro direitinho o nome da cidade. Mas aí a gente foi para essa cidade lá. E aí lá eles tinham os amigos surdos. Muitos surdos. Chegando lá, aí eu falei, agora eu vou colocar a prova. A cidade no meio do nada, bem interior mesmo, cara. Vamos ver como é que vai ser aqui. O pessoal fala muito de variação regional dali, vamos ver como é que vai ser aqui. Conversei com todos os surdos lá naturalmente. E a Raquel também. E esses amigos nossos também. E eles se expressam, tudo que eles disseram pra gente em Libras, os ouvintes dos surdos, a gente entendeu claramente. E eles entenderam a gente também. Entende? Então, independente de qual que é o canto do Brasil, a Libras é a língua utilizada pelas comunidades surdas. Claro, eles não brotaram, eles não nasceram sabendo a Libras. Eles aprenderam a Libras em contato com outras pessoas que também sinalizavam em Libras, ouvintes ou surdas. Dessa interação, eles foram absorvendo a Libras, foram se desenvolvendo. No Brasil, existe uma outra língua de sinais, também reconhecida, mas não reconhecida por lei, mas ela é reconhecida como língua, que é a língua de sinais Urubu-Caapó, que é utilizada por algumas tribos indígenas, se eu não me engano, na região do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Agora, outras tribos indígenas também possuem línguas de sinais próprias. Aí tem várias pesquisas disso aí. Se a língua é utilizada pelo, por exemplo, a avó usa a língua de sinais, a filha dela usa a língua de sinais, a mesma. A neta usa a língua de sinais, tem mais de 3 gerações aí, várias pesquisas vão reconhecer isso aí já como língua, porque tem gerações diferentes se comunicando nessa língua. Então, a língua indígena, qualquer língua indígena de sinais, que tenham mais de uma geração, mais de três gerações, por exemplo, que já se comunicam naquela língua ali, é uma língua. Mesmo que não esteja totalmente documentada, mesmo que não se tenha um registro. Alguns anos atrás, por exemplo, uma pesquisadora contratou a gente para poder fazer o registro escrito, transcrever
a sinalização de uma tribo indígena da região de Santa Cruz Cabralha, aqui na Bahia, uma cidade do interior, região ali de Porto Seguro, e a tribo indígena de etnia Pataxó tinha justamente esse fenômeno. A mãe, né, aqui já a avó, né, se comunicava surda, se comunicava com a filha e com as netas em língua de sinais. E existia um padrão nessa língua. Eu vi a Raquel fazendo as transcrições em escrita de sinais. Eu vi ela fazendo. Então ali tinha um padrão. Agora, qual é a forma como os surdos brasileiros geralmente utilizam na sua comunicação? A Libras, língua brasileira de sinais. Por quê? Porque essa foi a língua que, dentre os surdos de todo o canto do Brasil, em contato, quer seja através de viagens que eles faziam, quer seja agora através da internet, mas antes não tinha isso, era viagem, né? Então, por causa dessa interação, essa língua principal foi se expandindo e é a língua utilizada pelos surdos do Brasil. Se a língua dessa tribo Pataxó, por exemplo, fosse a língua que os surdos tivessem contato, era ela que a gente utilizava para se comunicar. Mas, como ficou restrito ali a um pequeno grupo de pessoas, a língua de sinais que nós conhecemos como Libras é a forma como os surdos sinalizam hoje, chamando de Libras. Agora, cada país tem a sua própria língua de sinais. E aí tem gente que acha que a Libras, ou que as línguas de sinais são universais. Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Significa que ela é uma língua usada no Brasil para comunicação gesto visual, como a modalidade da língua é chamada, mas, enfim, são sinais. Nos outros países, cada país vai ter sua própria língua de sinais, e são línguas diferentes. Alguns países têm mais de 2, 3 línguas de sinais, 4 línguas de sinais, como, por exemplo, Suécia, Suíça, alguma coisa assim, não é parecido. Mas lá eles têm mais de 2, 3 línguas de sinais. Por quê? Porque também na língua falada é bem separado. Então, a língua é uma expressão da cultura do povo. E por ser expressão da cultura do povo, isso significa que, como cada povo tem a sua própria forma de ver o mundo, consequentemente, a língua vai refletir essa forma de ver o mundo. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais. Alguns países, como o Brasil, têm mais de uma língua de sinais. Agora, os surdos que as pessoas encontrarem aí no dia a dia, a maioria deles vão usar a Libras. Mas tem um fenômeno interessante. Embora a Libras tenha surgido de forma natural dessa comunicação dos surdos brasileiros, ela foi muito influenciada pela língua de sinais francesa. Por quê? Porque em 1854, um professor... como é que o negócio é antigo, hein? 1854, um professor surdo lá da França, chamado Ernest Bouet, sim, já existia professor surdo nessa época. Ele saiu lá da França com a família dele, a esposa e os 2 filhos. Aliás, ele já tinha os filhos, sim. E vieram para o Brasil. Alguns documentos, algumas pessoas dizem não, ele veio porque Dom Pedro II convidou ele para vir para o Brasil. Outros vão dizer não, ele veio porque ele estava interessado em alguém daqui. Mas como é que o cara estava interessado? Ele já tinha a esposa dele. Enfim, a história é bem obscura do porquê que ele veio para cá. Mas ele veio para cá e, de alguma forma, o imperador contratou ele para desenvolver uma escola para os surdos aqui do Brasil. Agora, adivinha quais surdos eles iam educar? Os surdos filhos da nobreza, como acontecia também em outros países. Então, começou-se a desenvolver os trabalhos e, em 1800, olha, ele chegou em 1854. 3 anos depois, 1857, ele fundou o Instituto Nacional de Surdos Mudos, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, se não me engano o nome era esse mesmo, que hoje é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos. É o INES, cujo sinal é esse daqui, que fica lá no Rio de Janeiro. É o mesmo prédio da época, enfim, tem várias reformas, mas é a mesma localização da época. E aí esse pesquisador, esse professor surdo, quando ele vem para cá e começa a desenvolver esse trabalho, lógico, qual língua de sinais que ele usava? A que ele usava lá na França, a língua de sinais francesa. Ele, a esposa e os filhos. Então eles vêm, eles trazem a língua deles para cá.
E eles começam a usar a língua deles aqui, que eles já conheciam, que ele já tinha estudado, que ele utilizava para ensinar os alunos surdos dele lá na França. Ele começa a usar essa língua aqui. Para quê? Para ensinar os surdos brasileiros a educação, né? Educar na escola. Ao fazer isso, qual que era a língua que os surdos do Brasil utilizavam? Eles utilizavam a forma deles de se comunicar. Já era uma língua estabelecida, mas por causa que eles não tinham aqui um sistema formal de educação, eles não tinham estudo de nenhum nível que seja, talvez informal em casa, mas isso era totalmente raro, não se tem registro disso, pelo menos eu desconheço. Aí, quando vem esse pesquisador francês com a família dele, esse encontro de línguas ali fez surgir a Libras. Então, muitos sinais da Libras são parecidos com o da língua de sinais francesa. Todos? Não. São duas línguas iguais? Não, tanto é que elas têm nomes diferentes. Entende? E aí tem um outro detalhe. Esse mesmo pesquisador, depois de alguns anos aqui, alguma coisa não deu certo. E aí ele foi convidado, entre aspas, para ir para outro país. E aí ele passou por vários lugares. Ele foi para os Estados Unidos, não sei a ordem aí, mas ele foi para os Estados Unidos. Ele passou também lá pelo México. Então, a língua de sinais brasileira é considerada irmã da língua de sinais americana, que também é considerada irmã da língua de sinais mexicana. Por quê? Porque essas três línguas vieram do tronco linguístico língua de sinais francesa. Mas, que fique bem claro, os surdos do Brasil, eles, os que tinham contato com outros surdos, já estavam no processo de desenvolvimento da língua, que hoje a gente conhece como língua brasileira de sinais, e é bem provável que ela já fosse bem funcional, bem sistematizada. Muito bem. Por quê? Porque essa língua, os surdos já estavam em contato, e as línguas surgem do contato, dessa necessidade de interação entre as pessoas. Isso significa que a língua é algo vivo, e por ser vivo, se você usa a língua, ela mantém viva em você, ela está ali, viva. Isso significa também que é justamente nós, como pessoas que utilizamos a língua, que mantém ela viva, e que mantém ela em expansão, que mantém ela crescente. Consequentemente, cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Por quê? Se eu não uso a língua americana de sinais, se eu não uso a língua, não sou falante da língua japonesa de sinais, consequentemente eu não tenho conexão. Lá eles vão criar sinais para aquilo que eles precisam lá. Lá eles têm os ritmos musicais, de dança, de cultura, de tudo que eles têm lá. Aqui a gente tem outras coisas. Então, para que não faria sentido utilizar a mesma língua? Porque as necessidades de comunicação são diferentes. Porém, alguns países da África estão adotando a Libras como língua. Por quê? Porque alguns missionários brasileiros foram para lá, ou 20, foram para alguns desses países lá na África, chegando lá, perceberam que os surdos não tinham uma forma estruturada de comunicação. Não quer dizer que eles não tinham língua. Porém, o que eles tinham ali não era o suficiente para estabelecer uma comunicação como a gente está tendo agora. Não era o suficiente. Por quê? É bem provável que esses surdos ficavam enclausurados em casa ainda. Não tinham liberdade, não tinham estudo, não tinha nada. Logo, eles não tinham contato tão grande. Logo, a língua deles não se expandiu. Então, é comum pessoas lá na África, hoje em dia, isso aí já tem tempo já, deve ter 15, 20 anos mais ou menos, mas isso continuou. Então, os surdos de determinados países da África utilizam a língua brasileira de sinais, a Libras. E lá disse, inclusive, às vezes, que está usando a Libras. Outros, a língua de sinais brasileira se tornou a língua mãe, ou um tronco linguístico para o desenvolvimento da língua de sinais deles, porque juntou as duas coisas. E aí foi se desenvolvendo esse fenômeno linguístico lá, para a comunicação entre os surdos de lá. Então, não, as línguas de sinais não são universais. E se você também descobriu algo novo que trouxe mais clareza para você no caminho da Libras,
aperte curtir para eu saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com você para que você possa continuar se desenvolvendo. Deixa aqui abaixo seu comentário, pode colocar suas perguntas, também aquilo que você descobriu assim que mais chamou a sua atenção. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!